Essa semana nós vamos reprisar alguns podlines. Os podlines são entrevistas com membros FPLM que compartilham as suas histórias com a gente, porque um dia lá no passado essas pessoas também estavam travadas, cheias de dúvidas, errando vários trades, sem enxergar nada no mercado. E hoje operam com clareza, confiança e tem resultado. Se você ainda está na busca da sua virada no mercado, assiste. Vale cada minuto. Essa pode ser a sua virada de chave no mercado. A história dessa pessoa pode ser muito similar com a sua história. E se essa história te ajudar e você quiser se tornar membro FPLM, então eu vou deixar o link para adesão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita essa oportunidade de fazer parte do universo FPLM, onde a autonomia, a tecnologia e o resultado andam juntos. Estamos aqui no mais um Podline entrevista com um membro aqui do FPLM e hoje o convidado especial é o João Delgado. Escolhemos especialmente o... Vou falar Delgado, porque é o jeito que nós chamamos no grupo. João eu não conheço, mas o Delgado eu conheço. Então, o pessoal conhece como Delgado lá. Então, beleza. Convidamos principalmente o Delgado por sua trajetória, por ver que é uma pessoa que está muito ativa no grupo, sempre perguntando, sempre ajudando, sempre trocando ideia de estudos, sempre progredindo. Recentemente aprovou sua conta em mesmo proprietária, está indo para as outras, fazendo ali uma gama de aprovações. E vamos aí, João Delgado. Delgado. Primeiramente, de onde você fala? Cara, eu sou de Vassouras, é uma cidadezinha interior do Rio de Janeiro, fica a 2 horas mais ou menos do Rio. Cidadezinha, 35 mil habitantes, é bem pequenininha mesmo. Conta aí pra gente um pouco da sua história, como que você começou a estudar, o que te motivou a estudar mercado financeiro, e conta essa trajetória até o dia que você conheceu o FPLM. E, Como cara, a que foi história é isso aí? longa. A história é Tá, longa. conta os pontos altos, então. Vamos A lá. primeira influência que eu tive foi de uma tia minha, a Terezinha. Um dia ela chegou lá em casa, ela falou, ó, tô estudando um negócio aqui. Aí me mostrou um site e me deu 3 livros, cara. Os livros eu até separei aqui. Esses 3 livros aqui, ó. Esse aqui que é o Manual de Análise Técnica, tá? Tá dando pra ver aí? Tá dando para ver. Operando na Bolsa de Valores. E esse aqui de Candlesticks, né? Só aí você já vê de qual escola que eu fui, né? E aí, cara, eram opções binárias na época, pra você ter ideia. Foi o primeiro contato que eu tive foi com opções binárias. Já começou no modo hardcore já. Já começou no modo 1000 graus, já. Já. E aí, mas foi legal, cara, porque assim, foi o primeiro contato que eu tive e como eu já fiz a leitura dos livros, já foi algo que me despertou interesse, tá? E eu sempre gostei de mexer com o computador, sempre gostei de fazer essas coisas, então eu me identifiquei bastante. Pensa, é algo que eu já faço todo dia, que eu sempre gostei. Você ainda tem a possibilidade de ganhar dinheiro e por trabalhar de casa, então eu falei assim, pô, isso é diferente, vou estudar direitinho, né? Então, por mais que tenha sido opções binárias, o primeiro contato, Olha o foi Fernão aqui, importante por ó. essas questões do estudo. É, droga pesadíssima. Mas Aí, tudo cara, tem que ter um começo, né? é. Aí, o que que aconteceu? Eu continuei estudando, aí eu fui na casa do amigo meu, o Rafael, e lá tinha um cara que tinha uma mineradora de Bitcoin. Olha que loucura, era um alemão que tinha uma mineradora de Bitcoin, tava na casa do amigo meu, era amigo do pai dele. E aí eu comecei a conversar com o cara, como ele mexia com essas coisas de mercado e tal, só que o dele era o mercado de cripto, né? Eu falei das opções binárias, aí ele falou, cara, sai disso daí, que isso daí é loucura. E foi até por conta do conselho que ele me deu. Aí ele me falou sobre a B3, me apresentou também o mercado de cripto, que eu comecei a estudar coisas diferentes. Então, a partir do momento que ele falou aquilo ali para mim, me explicou os motivos e tal, eu já encerrei e fui direto para o mercado de cripto, né? E também conciliando com a B3. Uma vez você comentou que dentro do mercado de cripto você conseguiu ali ter
um bom sucesso, um caminho? Foi longo esse percurso? Como foi isso? Foi muito longo, cara. Foram anos, na verdade, né. Porque que aconteceu, quando eu conheci esse cara, ele tinha mineradora, né, e aí eu decidi comprar Bitcoin com ele, e eu comprei Bitcoin na máxima. Se você for ver lá o gráfico de 2017, a máxima histórica, eu tô lá naquele paviozinho superior lá, eu tô lá no meio, entendeu. Então eu comprei máxima de Bitcoin ali, e segurei, né, acabei segurando um bom tempo. Cheguei a perder 90% do capital investido inicial, tá. Que aí o caboclo também compra ali, aí acha que tá entendendo alguma coisa, aí compra outra moeda, troca por outra, quando vê o cara tá fazendo trade em criptomoeda sem saber nada, né. Então eu cheguei a perder 90% do capital inicial que eu tinha colocado, e estudando, né, e aí eu comecei a entender que Bitcoin eram ciclos e tudo mais, e aí eu comecei a melhorar ali. E aí eu consegui recuperar esse capital que eu tinha investido inicialmente, e isso depois de, lógico, anos, tá, foram coisa de 3 ou 4 anos, tá, para isso acontecer. Mas 1000% do capital inicial. Aí Boa! me tranquilizei, entendeu. Aí foi tranquilo. Uh, foi de 90 para sobrou 10 e transformou 1000. Suave. Caramba, meu. E depois desse lance das criptos, você fez o quê? Sacou, foi para B3, foi, Então, o meu plano, deixou, cara, como que qual foi que era? isso? Como eu tinha perdido 90%, né, depois eu consegui recuperar e fazer mais de 1000% do capital inicial, aí eu comecei assim: "Cara, eu quero ficar milionário no próximo ciclo", né. Aí eu consegui sair num time legal, eu saí no não saí no topo do Bitcoin, mas eu saí no topo de ciclo, tá, com o que eu tinha lá. E aí meu plano era esse, então eu fiquei basicamente spot, né, em dólar spot, esperando o próximo fundo do Bitcoin para eu comprar de novo. Só que eu errei o timing ali, por $2.500 eu errei o fundo do Bitcoin, e aí nessa época que é fundo e tudo mais, aí começa a quebrar a corretora, começa a fazer um monte de coisa, e aí, cara, eu fiquei meio a corretora que os meus fundos estavam na época, cara, depois de 2 semanas que eu tirei os dólares de lá, ela quebrou, ela sumiu com o dinheiro de todo mundo. Uf, Aí mas eu deu tempo de falei: se "Ó". tirar. Aí eu falei assim: "Cara, foi um alerta", entendeu. Aí eu decidi pegar isso, guardar e ficar nos estudos. Foi mais ou menos na época que eu entrei até pra FPLM. Foi mais ou menos nessa época aí. Ah, entendi. Uhum. E você, além desses livros que você estava estudando de análise técnica, você chegou a fazer algum treinamento, algum curso mais orientado nessa área? Sim, eu fiz 3 cursos, assim. Fiz 3 cursos no total, e enquanto essa história da cripto e tal, enquanto estava rolando e tudo mais, eu estava fazendo um curso ou outro nesse período, não foi tipo assim 3 anos só focado em cripto, não, era em conjunto. Eu tinha lá as criptos, fazia minhas coisas, estudava sobre, e ao mesmo tempo eu estudava B3, também operava B3, fazia os cursos, então isso foi meio que simultâneo, entendeu. Então eu Entendi. cheguei a fazer 3 cursos, tá. Um era mais voltado pra parte de ações, só que um problema que eu enfrentei é que a bolsa estava na máxima, eu sempre pego tudo na máxima, tá, se você for ver. Então era um pouco pesado de operar, eu não tinha tanto capital na época quando eu fiz esse curso. Aí eu não conseguia executar da forma que tinha que ser executado. O outro eu até consegui fazer direitinho e tudo mais, mas depois de puxar backtest, fazer, planilhar, eu vi que não estava dando resultado legal, e aí eu fiz o da FPLM. Boa. E como que você conheceu a gente? Como foi isso? Semana Fluxo no gráfico, você lembra como foi? Cara, foi boca a boca. Ah, Eh, é? o boca a boca é a maior ferramenta de conversão que existe, na minha opinião, é o boca a boca, porque você pode ver, você abre hoje o Instagram, né, o que mais tem é propaganda de curso, né. Só que aí chega uma pessoa que você conhece e fala assim: "Ó, cara, tô fazendo uma parada, o negócio é diferente", e aí, pô, você vai ver que realmente é diferente, aí você dá ouvidos, né. Então foi boca a boca. Que Uma amiga legal, minha, foi uma Liz, indicação. ela falou: "João", porque nós fizemos esses cursos que a gente fez junto, eu acabei fazendo com ela também. E aí Entendi. tinha outro rapaz que fez o da FPLM antes de nós 2, tá. Ele já estava fazendo o curso, aí ele falou pra ela, e como eu tinha muito contato com ela, ainda tenho, converso vez ou outra com ela
ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela falou: João, o Vinícius me mostrou um negócio aqui, e tudo mais, ele tá gostando. Vai ter uma semana do fluxo, que eles vão apresentar as ferramentas para você, para pessoal, né, que não conhece. E ele falou para te avisar. E eu acho que você deve ver também, porque eu vou acompanhar. Então, fiquei esperando a semana do fluxo. Visualizei ali o que vocês estavam oferecendo, como é que funcionava, me interessei, né? A princípio eu fiquei meio com medo, porque eu já vinha de umas pancadas e desses outros cursos que eu fiz não deram tanto resultado. E também era tudo diferente que eu sempre operei, cara. Eu sempre operei análise técnica, sempre operei gráfico temporal. E aí eu tava indo para Renko e não usa nada de análise técnica. Tipo, era totalmente diferente do que eu já tinha feito, entendeu? Mas aí eu dei a chance e deu Ô, certo. Delgado, e mesmo tendo tomado umas pancadas anteriores, sabendo que você ia ver alguma coisa diferente ali, ia ter que sair ali um pouco da zona de conforto e lá vai nós, tá tudo de novo, né? Mesmo sabendo de Uhum. todos os desafios, o que te chamou mais atenção que foi um ponto de decisão que você quis se dar uma chance, assim, para aprender? Cara, eu acho que na semana do fluxo mesmo você vê já que tem algo diferente ali, entendeu? Porque vocês passam ali pra gente tudo que vocês oferecem, né? Sala ao vivo, vocês passam a questão das monitorias, que para mim é excepcional, né? O próprio suporte que vocês dão. Então ali a gente percebeu que tinha uma equipe por trás, a gente percebeu que tinha uma atenção por trás e, assim, que era realmente algo diferente, tinha uma continuidade ali do processo de aprendizagem do aluno. Porque, assim, um problema que eu sempre tive, uma dor que eu sempre tive, que vocês conseguiram sanar e deu para observar na própria semana do fluxo, foi a questão do acompanhamento mesmo. Tipo assim, o cara que quer estudar, muitas vezes ele fica perdido dependendo do curso que ele faz. Porque não tem um acompanhamento, não tem como o cara acionar para fazer pergunta, não tem a monitoria, um exemplo, não tem nada disso. Então, o cara muitas vezes foi o que aconteceu comigo no último curso, por exemplo. Tipo, era eu e o Vini querendo estudar, não tinha sala de acompanhamento, você tinha que falar com o cara do curso pelo Instagram. Mesmo assim, ele respondia de forma enigmática, não dava pra, tipo, sanar a tua dúvida. E aí você chega aqui, você já tem todo o suporte, você já tem tudo feito, entendeu? Não tem um cara que roda replay junto, não tem uma ajuda a vida que Exato. fala, ah, vamos entender aqui por que entrou, porque comprei aqui, vendi ali. Não tinha nada disso. E, É, e essas se tem, aulas não, no práticas. outro tinha até, só que você tinha que pagar, né? É. Tinha uma vez por mês, aí você, ó, desembolsa aí, vai ter. E aquele negócio, cara. São 150, 200 pessoas na mesma sala. Não, tipo, qual é a chance que você vai ter do cara responder sua dúvida ali? Entendeu? É mínima ali. É mínimo. Então, você paga, acompanha e tudo mais, mas você não consegue sanar. Então, não adianta. Legal. Então, além das ferramentas, um motivo, assim, um dos principais foi você compreender que para quem quer estudar firme, teria espaço. Com certeza. Porque pra quem Legal. gosta, ô Fê, pra quem gosta disso daqui, cara. Eu mandei uma mensagem, acho que foi pra Babi, cara, com 3 dias de FPLM, eu mandei no privado dela. Eu não sabia que não podia usar o Discord e tudo mais, não sabia por onde falava. Eu falei assim, pô, obrigado por ter conhecido vocês, porque eu ficava procurando exatamente isso. Porque no último curso sentava eu e Vini, ficava operando junto, batendo replay junto no final de semana, mais um cara que acompanhava a gente também, tendo que meio que buscar a forma de estudar, entendeu? Meio que, tipo, dando uns pulos para estudar. E você chega aqui, você já tem tudo de mão beijada, vamos falar assim. Você tem, pô, tem lá a plataforma, você tem as monitorias, tem o acompanhamento. Então, assim, se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso, entendeu? Você vê que tá todo mundo ali no mesmo barco. Então, me ganhou na hora aquilo ali. Oh, que legal. O Fernão falou aqui, né? Vocês não sabem a dificuldade, assim, o trabalho que é fazer um evento desse, velho. Ou é coisa, Uhum. hein? É coisa. Mas, assim, é muito legal para a gente ter esse espaço de demonstrar o que nós estamos fazendo, né? Que realmente fazia a diferença no operacional da pessoa física, poder ter acesso à informação que antes só a instituição tinha, né? E na parte operacional,
né? Entrou, saiu, stop e tal. O que você acha que, assim, era a sua maior dificuldade que você tinha antes das ferramentas FPLM que hoje você vê, assim, que é um ponto que já foi resolvido? Cara, antes era basicamente setup, né? Você fazia o setup. O problema é que o setup também não dava certo. Então, tipo assim, não tinha nada, não tinha fundamento nenhum. Você meio que executava ali, mas você não sabia porque estava executando. E aí a gente chega aqui nas ferramentas, cara, a gente começa a observar que tem um mapeamento, né? Ferramenta de mapeamento. Então você sabe onde você está entrando e por que que você está entrando. Você tem uma ferramenta que te dá o fluxo, vai te falar se está muito, tá contra você ou se está ao seu favor. Então, tipo assim, ele tanto te freia para você não fazer caquinha, quanto ele te impulsiona a fazer o que tem que ser feito, né? Tem o VX lá que te dá o saldo ali, você sabe mais ou menos se aquele ponto pode ser um ponto forte ou não, lógico, vinculado a todas as outras ferramentas. Então, basicamente, você tem tudo, né, cara? Se você segue a trilha ali inicial, até falar da frequência e tudo mais para você ganhar a questão da Da tranquilidade, confiança. da ferramenta, né? Você tem também já a questão do alvo ali, se você parar para ver. Porque, assim, você tendo a frequência, parece que é pouca coisa, né? Porque o mercado anda muito, mas você com uma frequência por dia, você resolve o seu dia. Então, isso é muito importante, entendeu? Você já tem tudo ali. Você tem o local para comprar, quando pode comprar e o alvo. Então, é perfeito. Boa, boa. Em falar em alvo, saída e tal, a entrada antigamente você fazia por setupzão. Cruzou a média Tilson com a média Dunha, entrou, é nóis. Aí A agora você média era está bem no início. entendendo. Oi? A média era bem no início, né? Depois já foi para Fibonacci. Cara, já análise técnica é de tudo. Você tá operando retângulo, tá operando triângulo, tá operando tudo. Entendi. Tudo que fez figura ali, Aham. bora tentar. E em questão assim, ó, alvos e saídas baseadas nesse estilo antigo era como? Projeções, assim, essas coisas? Projeção. Projeção Projeção. de Fibonacci, né? Você tinha lá as áreas de interesse baseado em Fibonacci, né? Uhum. Que era só Fibonacci. E você tinha as projeções de acordo também, ou o próprio Fibonacci também ele te dava onde eram áreas tipo de para você sair. Então era tanto pela própria retração que você traçava, como pela projeção que você fazia lá. Então era só isso. Nada além disso. Boa. E hoje você está usando, então, para saída, uma frequência e stop, no máximo, uma frequência e meia, duas, como é que você está posicionando? Então, eu sou filho do Feijó, né? Então, o Feijó tem o stop mais curto, acho que aí de toda a equipe aí. Eu acho que o Feijó é o cara que tem o stopzinho mais curto, né? É, E então eu trabalho geralmente com o stop de uma frequência ou meia frequência. Então é um box eu tô fora ou é bem sniper mesmo. Tá, e boa. questão de alvo, era uma frequência, até quando eu passei na prova eu fiz só fazendo com uma frequência. Só que aí o próprio Feijó deu a ideia de a gente começar a operar o MNQ também. Que aí no MNQ a gente consegue fazer as parciais, Aí né? você Já que pode fica esticar um pouco mais, né? isso aí, já que fica pesado operar dois no NQ, a gente operando pelo MNQ, a gente consegue meio que dar uma quebrada ali, faz 5 contratos para sair na primeira frequência, você tenta jogar mais 3 ali para uma frequência e meia, 2 contratinhos você tenta levar até um range, você tenta levar até onde você tem alguma sinalização ali de que pode parar o preço. Então é basicamente o MNQ que eu tenho operado ultimamente dessa forma, com parciais, né? Boa. Que a saída final ali, na média, vai dar umas três frequências por aí, né? Vai dar um... Geralmente são duas maps, até duas maps, né? Tipo, depois de duas maps já começa a ficar meio arriscado você tentar levar e tal. Então, geralmente é isso. Boa, boa. Feijó tá online aí com nós aqui, ó. Mandando Ah, é? salve. Aí, Ó o Feijó. homem aí. Ó o homem. Boa. Vamos lá. O que mais que eu tinha preparado aqui para... Ah, e referente à parte, tipo assim,
ansiedade, incerteza, insegurança. Você me parece ser bem calmo. No trade, como seu estilo, como era antes, como está hoje? Me passa aí seu perfil nessa parte da tomada de decisão. Então, eu opero mais etapa um, né? Eu me identifiquei mais com a questão da etapa 1. Acredito que eu fico mais à vontade por todo o racional que tem ali, de ser onde seria um preço justo, as ferramentas estão dando condição. Então, eu me identifiquei muito com etapa um. E questão de ansiedade, cara, assim, falar que não tem, a gente tá mentindo, né? Porque é trader e eu tenho operado MA, né? O MA é meio cavalo doido, igual o pessoal fala. Então, é muito volátil, tem muito movimento ali e tal. Ele pode estourar para um lado, estoura para o outro. Então, por mais que a gente saiba que a gente está fazendo tudo certinho ali, ainda assim tem um certo grau de ansiedade. Mas com o tempo também isso daí passa, né? Eu tinha muito mais ansiedade quando eu entrei comparado a hoje, né? Hoje eu faço a leitura ali e executo. Isso tem melhorado, né? Então, ia no meu primeiro ano de FPLM, eu não me lembro quando eu entrei, eu sei que eu entrei em setembro do ano passado, mas eu creio que daqui a um ano eu vou estar menos ansioso ainda. Então tá Olha que, tranquilo. olha que legal. O Ju aqui também com a gente. A Cris esteve aí na terça, tamo junto, etapa 1. Uhum. Aquele gente boa pra caramba também. O... Cara, eu vejo você muito em monitoria e sempre perguntando muito no MA, sempre participando do chat. Eu acho isso muito importante, viu, gente? Eu acho isso aí muito importante. É importante perguntar, igual eles falam, não tem dúvida boba, né? E o que Não. acontece muito, Fê, até pra puxar a orelha do pessoal aí, tá? Às vezes eu faço a pergunta lá na monitoria, e aí vem uma pessoa lá no chat me agradecer, tipo assim, pô, obrigado por ter tirado a dúvida, não sei o quê. Tipo assim, a pessoa tava com vergonha de ir lá tirar a dúvida. Então, o pessoal aí que tá acompanhando aí que tem vergonha, não pode ter vergonha, entendeu? Você tem que tirar a dúvida, porque no outro dia você já tá com sua dúvida respondida, é só você executar. Oxe, quando o Delgado estiver na praia lá de boas, não poder participar da monitoria, vocês não vão perguntar, E não? aí? É, o gato comeu a língua? Exatamente. Não, tem isso não, gente, pelo amor de Deus. Em falar em dinâmicas de sala e tudo mais, hoje a gente coloca, né, as salas, acompanhamento, dólar, índice, sala de mercado americano e tal. Você é uma pessoa que frequenta muito as salas, né? O quanto você consegue mensurar o quanto esse acompanhamento diário agregou para você? Cara, é fundamental, porque eu até tava falando antes aí, que a gente não tinha esse acompanhamento antes, né? Antes você ficava perdido ali, e agora você tendo os monitores ali para tirar suas dúvidas, o pessoal confunde muito o que que é uma sala de acompanhamento com uma sala de call, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A sala de acompanhamento ali, eles vão tirar suas dúvidas e tudo mais sobre o cenário que está se montando ali. Se você estudou previamente, fez tudo certinho, fez o dever de casa, você vai entender exatamente o que está sendo dito ali, tá? Mas não é sala de call. Então, eu acho muito bom, até porque outra coisa também, a nossa profissão de trader ela é muito solitária, né, cara? Tipo assim, é você com a sua tela ali fazendo. Então, você tendo também a sala de acompanhamento, você tá ali com mais 150 pessoas ali, todo mundo fazendo a mesma coisa, vendo a mesma coisa. Existe a interação do chat ali, o pessoal conversa, você acaba fazendo uma amizade ali também. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então a sala de acompanhamento é fundamental. Hoje, eu ainda acompanho, eu não acompanho tanto como eu acompanhava quando eu entrei, tá? E eu sempre fiquei mais na sala do dólar. Mas eu ainda acompanho. Eu ainda entro lá de manhãzinha, porque assim, eu tenho operado MA, né? Então, Uhum. a sala do MA só abre mais tarde. Só que como as leituras ainda são as mesmas para a ferramenta, independente do tipo de ativo que você está operando, então eu dou uma passadinha lá no dólar, dou uma passadinha no índice, às vezes o Fernando Cruz está lá. E aí a gente acaba sempre pegando alguma coisinha ali, né? Relacionada à leitura que você não tinha visto antes. Então eu ainda acompanho, mas não tão quanto antes. Teve algum dia de alguma informação que você aprendeu na sala, é,
algum dia de mercado que você acompanhou, algum trade que você viu a gente no dólar lendo, no comecinho, quando você chegou, eu ficava mais no dólar. Teve algum dia, assim, de sala que você lembra, assim, que você fala, nossa, Foi um dia aprendi. diferente, você diz? Um dia diferentão, assim. Cara, é difícil porque sempre tem, né, cara? Tá sempre acontecendo alguma, alguma loucura, né, cara? Geralmente esses dias de notícia, né, que mexem muito aí, payroll e tudo mais, ficam dias bem movimentados, são dias bem interessantes de acompanhar lá. Existe toda a preparação do pessoal antes, né? O pessoal solta, o que a gente falou hoje foi um dia que teve a notícia aí. O pessoal solta o mouse ali 5, 10 minutinhos antes, para não se enrolar, né? E aí a gente espera lá rolar notícia e tudo mais. Cara, tem sempre história. Principalmente na sala do americano, cara. No americano todo dia tem alguma coisa acontecendo lá. Aí, pô, o mercado tá fechando, tá dando 5h30, 6 horas da noite. Aí tem balanço de Nvidia, tem balanço de não sei o que, aí descarrilha tudo de novo. É muito legal, cara. Pra quem gosta, é muito legal. É o dia todo disso. É um Netflix ao vivo toda hora. Exatamente. Uhum. Vamos lá. E as monitorias? Você disse que sempre pergunta o quanto as monitorias vêm sendo importantes para você. Tem alguma coisa ali que depois que a Ju explicou, você fez? Agora entendi que o Felipe estava falando no material. Agora todas as peças se encaixaram. Com certeza. O próprio material, Felipe, se você parar para assistir o material quando você entra, que geralmente o pessoal maratona o material na primeira semana, né? E acabou, né? O próprio material, se você parar para ver, tipo assim, 2, 3, 4 meses depois, aí depois você assiste de novo, já tá tudo diferente, cara. O entendimento que você tem ali já mudou, porque muita coisa começa a se tornar automática, né? Quando você começa a ler as ferramentas um pouquinho melhor. Então, alguma coisa ali que ficou fora, que você não percebeu, que você não tinha, vamos botar espaço no HD antes para absorver, você acaba entendendo depois. Então, o seu cérebro começa a dar espaço para uma informação nova, né? Na verdade, uma informação que ele não assimilou da forma correta. Então, isso acontece muito. Monitoria também. Eu acompanho. Se eu falar que nesse 1 ano de FPLM, cara, eu acho que eu não assisti 3 monitorias, tá? Todas as outras eu devo ter assistido. Ao vivo mesmo, eu sempre assisto ao vivo. E essas 3 que eu não Caramba! assisti, provavelmente foi motivo de força maior, porque realmente ou eu tinha algum compromisso que não podia faltar, ou alguma coisa do tipo. E mesmo assim, chega no outro dia de manhã, a monitoria tá upada lá, só você dá o play e assistir. Então é bem tranquilo. Mas, mas sim, cara, a monitoria sempre tem informação valiosa pra gente. E é isso que a gente falou. Às vezes tem uma coisinha ali que você não percebeu, e aí faz todo sentido. Começa a fazer sentido um trade que você não conseguia ver antes. Você tem uma percepção diferente agora sobre a leitura ali que você conseguiria executar. Aliás, a Ju me deu uma ideia. Ela falou assim: gente, tira todas as ferramentas da tela e deixa só uma, deixa só as maps. Aí eu tirei tudo, fiquei uma semana ou duas só com map. Tirei Stop EBS, tirei VX, tirei FPLM, tirei tudo. E cara, você começa a ver algumas coisas ali de forma diferente, é impressionante. A própria The Wall, que assim, eu sei que a The Wall, hoje eu sei o valor da The Wall, mas eu só comecei a ter o valor da The Wall por conta dessa dica que a Ju me deu. Porque quando você tira tudo do gráfico, só tem aquilo ali para te dar informação, ou seja, mapeamento e a The Wall, você começa a prestar mais atenção na The Wall, você não tem aquele excesso de informação, vamos falar assim, né? E aí o seu cérebro começa a assimilar coisas que ele não via antes. E aí a parte engraçada é que eu tive uma das semanas mais positivas, assim, semanas muito positivas em sequência. Foram 2 semanas, assim, positivas e dias consecutivos, né, positivos, só com a map. E aí eu me senti à vontade para ir colocando as ferramentas aos poucos. De novo. Isso aí é legal, hein? Anotaram isso Uhum. aí, galera? A gente até comentou essa questão, né, do grupo tal, que trader é uma profissão assim, realmente é solitária, né? É difícil de explicar o que você faz, é difícil explicar a técnica que você usa agora com o FPLM, né? Porque é novo, mas é trade, aham.
Aí é aqueles candle, não, não, não é. Ah, aqueles desenhos também não é, não. Aí você vai, vai dificultar. Ah, o Times em 3 também não é, não. É diferente ainda. É difícil de se explicar, é difícil de se achar quem que quer estudar junto. Quanto que está sendo importante a comunidade? Apesar de a gente já ter falado isso, vamos tentar mensurar isso. Quanto que isso ajuda no seu dia a dia? Quais são os progressos que você consegue perceber que você teve graças a ter um Discord para conversar, pessoal para trocar ideia, chegar até o Feijó, né? O Feijó, hoje, monitor do dólar, ajudando muito a galera ali também. Quanto que isso vem ajudando no seu progresso? Mais do que isso, você acha que quanto tempo você levaria para chegar no nível de leitura que você está hoje, se não fosse os grupos? Então, cara, o que acontece? Assim, que o pessoal, relacionado a tempo, né? O pessoal tem um certo grau de urgência, né? Por questão de resultado. E se você parar pra ver, porque a gente entende que um ano é muito tempo, né? Mas se você parar pra ver, cara, uma faculdade aí dura 4 anos, né? Pra você sair sem experiência, entrar no mercado de trabalho, começar a procurar, enfim. Então, assim, pessoal, 4 anos é tranquilo, mas um ano no trade a galera entende que não é. O pessoal tem um senso de urgência para começar a ganhar dinheiro, tipo, mês que vem. Então, isso é importante de ser falado, por quê? Porque nesse um ano de FPLM, eu comecei a operar ali na B3, aí eu descobri o mercado americano, né? O bichinho me picou. E aí eu conheci um mercado completamente novo. Então, olha só, eu conheci um sistema novo, comecei a ler ferramentas novas, comecei a operar o gráfico de Renko, que eu sempre fui do gráfico temporal, então é tudo novo. Em alguns meses eu migrei para o Ninja, que já é uma plataforma nova, que eu nunca tinha lidado, no mercado que eu nunca imaginei que eu ia operar, né, que é o mercado americano. Você fala disso, eu ficava com medo na época, né? Tipo, mercado americano, tipo, eu não tinha a menor ideia do que era, como é que operava lá. Então, você parar para ver que em um ano, essa quantidade de mudanças e quantidade de coisas novas que você aprendeu e hoje você executa, você vê que é pouco tempo, entendeu? Então, às vezes o pessoal não dá chance para mais um ano, ou, tipo, não teve o resultado no tempo que imaginou que seria o tempo correto, e na verdade para de observar o que já acabou conquistando nesse tempo, né? Então, isso é importante de falar. E relacionado à comunidade, cara, o pessoal é muito gente boa, né? Eu acabei fazendo muita amizade aí com o pessoal nos grupos também, né? O Natal me citou até no podline dele aí, tá? Um cara de gente boa pra caramba. Não tem como falar de todo mundo porque é muita gente, né? Mas o Vini tá comigo desde o último Feijó, é um cara que é monitor, se tornou meu amigo, considero ele um amigo hoje. Tem a Bruninha, tem a Joana, né? Tem o Marcos, que é um cara muito gente boa também. Então tem muita gente aí, cara. E é justamente a questão da comunidade, né? Porque você tá no Discord todo dia ali com a galera, com o mesmo pessoal, o pessoal fazendo a mesma coisa que você faz, né? Então você acaba criando realmente ali uma conexão com as pessoas, né? Tá todo mundo executando basicamente a mesma coisa. Então, é um ajudando o outro também. Tem a sala da alotropia lá, que a gente consegue também dividir tela, estudar final de semana. Eu, inclusive, já fiz algumas lá, né? Então, é muito interessante. Tem uma troca de informação, é direto, tá? É direto. Ô, Delgado, uma coisa que me veio aqui na mente, cara. Você, quando entrou, você misturou a análise antiga? Você veio com a mochilinha do conhecimento antigo e teve uma certa dificuldade de tirar ou não? Você já, tipo, não, vou estudar isso novo e esquece tudo o resto. Como foi essa transição? Eu não tive dificuldade. Uma característica que eu tenho é que eu escuto as pessoas assim que já têm estrada. Igual eu escutei o cara lá do Bitcoin, que falou: Ó, não, não para de mexer com o negócio de opções. Ele me explicou. Mesma coisa foi quando eu entrei aqui. Primeira ou segunda aula, a Ju já falou: o pessoal que tá chegando novo aí, já tira a mochilinha, não tenta misturar as coisas. Porque se você utilizava antes e não deu certo, o que você vai trazer para cá? Entendeu?
É basicamente esse o pensamento. Então eu não tive problema nenhum. No primeiro dia de FPLM, segundo dia de FPLM, eu já não tinha mais gráfico temporal, não tinha mais nada. Era só focado realmente no operacional de vocês, né? Até mesmo para não. Já é muita informação para quem nunca tinha visto isso, já é uma quantidade de informação, assim, você é bombardeado de coisa, né? Monitoria, o próprio educacional. Então, pô, ainda colocar a coisa que eu aprendi antes misturado não ia dar certo. Então, eu não tive problema nenhum em largar a mochilinha, né? Igual o pessoal fala. Boa, boa. Não, isso é importante demais, cara, porque quanto mais você se livra do peso das costas ali, mais fácil para você pegar coisa Uhum, nova para ir com você, né? Então, isso é fundamental. certeza. E, e na sua opinião, sobre o investimento que você fez nas ferramentas, ah, está valendo a pena? Você está conseguindo ler melhor? Qual que é a sua opinião sobre um investimento em tecnologia e a possibilidade que você tem de enxergar o mercado hoje? Eu renovei semana passada, pô. É Entendeu? verdade, estamos indo para mais um ano aí. Mais um ano. Se não tá dando certo, eu não ia renovar, né? Mas assim, melhorou muito, é indiscutível, né? E essa parada de você conseguir operar qualquer ativo é igual, né? Se você tira ali um nomezinho dele, você não sabe nem o que que você está operando, você não sabe nem o renko que você tá. Se você tirar o renko, tirar o nome, e você vai executar da mesma forma em qualquer ativo ou renko. Então, isso você não consegue fazer com outras ferramentas, né? E aqui você consegue. Então, com certeza, cara, vale cada centavo por tudo que a gente falou aí. Questão das salas, monitoria. Eu tenho na minha cabeça, como a gente conversou agora anteriormente, aí, essa questão do ano ser pouco tempo também, né? Então, eu só fico imaginando que em toda essa trajetória que eu acabei percorrendo em um ano, muita coisa agora se tornou automática para mim, relacionada à leitura. Eu já consigo bater o olho num gráfico ali, e ver o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, que eu acho que é mais importante ainda você saber o que você não pode fazer, tá? Porque não operar também é operar, né? Então, você tendo isso você tendo essa coisa de forma automática, eu penso o que que vai ser daqui a um ano, entendeu? Então eu gosto de fazer muito ter esse pensamento, que aí está sobrando agora espaço no HD, igual eu falei aí, pra gente pegar coisa diferente, informação diferente. Então a tendência é melhorar, né? Assim espero, vai dar tudo certo. Boa. O Fernão falou sobre isso na semana Fluxo no Gráfico. Eu esqueci o nome do termo que ele utilizou, mas tem esse negócio mesmo. Se a Acho que ele gente, falou, acho que ele né? falou. Ô, Fernão, você lembra o nome? Memória 7, como é que era? Eu tinha É até um um, gráfico com uma curva e tinha um negocinho que ficava cada vez menor. Ele comentou alguma coisa disso. o progresso, o progresso com o tempo. Aqui, o Uhum. working memory. Isso mesmo. Isso aí. E aí você tem 7 espaços ali. Você tem que deixar as coisas no automático para liberar espaço para o próximo, né? Então, É, você falou, agora vai vir a parte mais ainda estratégica, mais ainda isso. gerenciamento, aplicação de tudo e tudo mais. Nossa, muito chique. Teve algum momento, assim, especial que... Alguma coisa que te marcou, que você pensou em, nossa, cara, foi o dia mais legal desse período que eu tô com a FPLM. Seja um trade que você fez, um alvo que você pegou, um loss que você deixou de tomar, uma conquista em alguma aprovação, alguma coisa assim te marcou que você fala, nossa, que dia especial para mim. Pode falar duas? Porque Pode, uma é pouco. então Lógico, o dia vai. da minha aprovação, o dia da minha aprovação na mesa, eu fiquei muito feliz. Até porque era o que eu já procurava, né? Depois que conheci o americano e tal, era até uma realização ali. E para passar nessa mesa, Oli, foi engraçado, tá? Porque
Foi suado, cara. Não foi suado relacionado à questão das operações, não. No final foi. O que que aconteceu? Eu tinha uma meta pessoal que eu queria fazer os US$ 3.000 da mesa de 50.000 no período de um mês, que é o que tem que fazer para passar, né? Só que o que que Uhum. acontece? Se eu chegava a 1.800, 2.000, 2.200, eu cancelava a mesa. Eu não renovava. Eu tinha essa meta pessoal que eu tinha que fazer os 3.000 ou eu não ia mais operar aquela conta. Eu jogava a conta fora e pegava uma nova. Eu fiz isso com Entendi. 2 ou 3 meses das três Entendi. É provas. tipo assim, uma disciplina você com você mesmo, pra você não tá burlando o negócio. Assim, se for Exato. passar, é para passar no mérito mesmo. É, porque ficava na minha cabeça assim, eu posso utilizar a prova como uma forma de treinar a consistência também. Porque Ó. não adianta muito eu passar na prova, tipo, vou dar o all-in aqui porque tá faltando um dia para passar. Aí eu passo na prova, vou lá, ativo a mesa e no outro dia eu vou perder a mesa, porque eu não tenho, eu não tenho consistência. Aí no dia da Lotropia lá, a gente estava fazendo um estudo no final de semana, acho que tinha umas 30 pessoas lá estudando junto. Aí o Diogão tava. Aí ele entrou lá com a gente lá pra bater papo, ficou conversando lá com a gente, aí eu falei desse negócio pra ele, né, que eu executava esse negócio de ter essa meta pessoal. Aí ele me abriu o olho pra isso também. Ele falou assim: Ô Delgado, você pode até fazer isso como meta pessoal, mas assim, se você parar pra pensar, você fazer US$ 2.000 em 20 dias, não quer dizer que você tá inconsistente. Você tem os 3.000 para que é a regra da mesa para você passar, mas não necessariamente você vai fazer US$ 3.000 todo mês, você não tem que fazer. E aí aquilo acabou me também acendendo uma luzinha assim, eu falei, pô, verdade. Não é porque eu tô fazendo 2.200 e eu não atingi que eu vou jogar a prova fora. Né? Basicamente você pegar dez mil reais e falar que não tem valor. Aí, para a próxima, na outra mesa, eu já comecei a executar, sabendo que eu iria renovar a mesa se eu não atingisse o valor. Aí eu atingi ali por volta de 2.600, nesse período de 30 dias, e aí eu renovei, fiz a renovação da mesa, né? E aí faltava 2 trades, eu acho, ou 3 trades para passar. 3 frequências ou 2 frequências. E aí veio a semana do Rhythmic bugado, que deu uns problemas lá, não executava a ordem. Foi uma correria danada no EMA. O pessoal do EMA lembra desse dia. Foi uma semana caótica, cara. E aí eu tomei umas pra trás e tudo mais. Hoje eu vejo que isso foi bom também, porque eu tava a 2 frequências de passar na prova. Em nenhum momento eu fiquei, tipo, quero passar logo, vou subir a quantidade de contrato, o ritmo que travou aqui eu tomei pra trás. Ou não executou minha ordem, uma ordem que ia dar certo. E aí era o trade que eu tinha entrado, só que o ritmo que teve um delay para executar minha ordem, eu fiquei com medo de ficar posicionado, né? E sair no dedo. E era o trade que eu ia passar na prova. Aí isso começa a moer a cabeça do maluco. O cara começa assim, meu Deus do céu. Aí o cara quer aumentar a quantidade de contrato e tudo mais. Mas eu não fiz isso. Então, assim, foi, foi meio que um teste mesmo, até mesmo para psicológico, tá? Para eu passar nessa prova. Mas acabou dando tudo certo. Consegui passar. Consegui passar pelas desavenças do Rhythmic aí. Uh, E, e e só outro. ainda Ah, nessa história aí. E nessa semana, faltava 2 trades, não, aí você não acabou não passando naquela semana, e depois você precisou fazer mais uns 5 trades para passar? Como foi? então, cara, o que aconteceu? Eu tomei uns 2 stop loss mesmo operacional, tá? O que Uhum. acontece? É o que fala o pessoal, a gente conversa. Os trades mais difíceis é o primeiro e o último, né? Você fica com medo de clicar, cara. Falta um trade pra você passar. O cara fica com medo de clicar. Aí você vê a operação se formando ali na tua frente, você não clica. Aí a operação vai lá e paga. Aí você vai lá e não paga. Na terceira tu vai lá e clica. Aí ela vai lá e te topa. Então eu passei por isso, tá? Mas foi coisa de 2 ou 3 semanas. Porque só o Rhythmic bugado, cara, o ritmo ficou bugado acho que uma semana e meia. Foi. Então era até a própria solicitação da Apex que o pessoal não operasse até desnormalizarem isso.
porque o que acontecia também, eles zerarem a conta das pessoas e tal, para corrigir erro. Eu quando tomei eu gravei a tela de um dos trades que travou, mandei para eles também e tal, para eles verem, aí nesse período, até eles me responderem, foi coisa de 2 ou 3 dias, eu preferi não mexer na conta. Então, aconteceu muita coisa, nesse período aí, mas é o que a gente falou, deu tudo certo, né, consegui sobreviver. Quando é suado assim, a gente dá até mais valor, né? Aham. Muito. Nem Então, fala. esse certificado aí, cara, guarda, porque teve suor nele. Ó, uma coisa que o Diogo falou, realmente, assim, eu acho que os dois raciocínios estão certos. O seu raciocínio de se colocar em prova, né, de tentar fazer dentro do prazo, eu acho que é um raciocínio legal. Mas o conselho que eu te deu também, porque não quer dizer que você não, se você não está fazendo US$ 3.000 em 30 dias, quer dizer que você não está bom. Pô, imagina, você fez US$ 2.000, depois você fez mais US$ 2.500, e aí agora você fez mais os US$ 3.000 para passar. Então, querendo ou não, você fez aí R$ 30.000 no prazo de 3, 4 meses, ou 5 que seja ali. Cara, você já sabe o que você está fazendo, com certeza você já sabe operar. Não, não é de se jogar no ralo de jeito nenhum. Ô Fê, Ninguém faz você isso aí sem querer, faça velho. faça faça US$ 1.000. É, Você parar para converter aí, fazer e tudo mais, se observar, você está fazendo com método, na minha opinião, né. Você tá fazendo você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está executando, você está fazendo com método, é seu. não tem porquê, entendeu? Não tem porquê. É. Boa, boa. Cara, parabéns, aço. Lindo isso. E a outra história que você ia contar? Não, a outra é do você falou de momentos que marcam, né, tipo Aham, assim, outro a gente momento. fez a gente fez as alotropias lá. Foram 4 encontros que eu acabei compartilhando a minha tela, né. E aí, pô, dá muita gente. Aí você vê que tá todo mundo estudando ali na partezinha da manhã, mas todo mundo é o que a gente falou sobre o trader solitário, né. Sabadão, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, o pessoal vai lá, toma o café da manhã e tá estudando cada um na sua. Então, quando a gente abriu a Alotropia, eu percebi que tinha muita gente fazendo isso, mas agora podia fazer em grupo, né. Então foi muito proveitoso. E aí o que aconteceu, o que que marcou? Foi que depois da gente fazendo as alotropias, o pessoal vinha às vezes nas DMs, né, fala: "Pô, cara, obrigado pela alotropia, não sei o que eu não tinha percebido tal coisa, ou eu não tinha entendido tal coisa, agora ficou mais claro", porque às vezes o próprio aluno explicando alguma coisa ali, né, acaba dando alguma sei lá, tem alguma uma forma de comunicar ali que pode ser mais simples. E aí o pessoal vindo agradecer. As alotropias também a gente jogou tudo para o YouTube, até para o pessoal novo que está chegando aí, se vocês abrirem o chat lá da alotropia, eu coloquei os 4 encontros lá. Então vocês podem ver a hora que vocês quiserem. Então, justamente pensando na galera que não poderia estar ali na parte do início do dia, né, para acompanhar, porque é final de semana, às vezes vai ficar com a família. Então a gente gravou tela e tudo mais e publicou tudo lá. Então marcou muito foi isso, o pessoal falando que ajudou, que não tinha enxergado tal coisa. Então é legal, você vê que tá ajudando de alguma forma, né. Uma vez, eu estava conversando com o Feijó, eu fui numa viagem, passei na casa do Feijó lá, e ele me contou sobre esse dia da alotropia, tal, que vocês estudaram e tudo mais. E ele contou para mim também um feedback de que quando você estava ensinando a galera ali, dá aquele medo de Tá. saber se está falando certo, não é? Uhum. E aí vem aquele efeito do seguinte: quando você para na responsabilidade para ensinar alguém, você estuda mais ainda e você aprende muito, não aprende? Fazendo Com isso? certeza. É um medo que eu tinha, até falei com o Feijó. Aí eu falei: "Ô Feijó, não sei se eu vou abrir sala não", porque o Feijó ele falou, né, que antigamente vocês estudavam juntos lá e tudo mais, a sala era muito ativa. E ela estava passando por um período de inatividade. Aí ele toda vez que tinha aula, alguma coisa com o Feijó, ele dava uma chamada na galera, falava: "Galera, tem que abrir a Alotropia". Aí eu falei: "Feijó, vou abrir esse negócio aí". Mas eu tô com medo, porque
Não sei, né, cara? Nunca abri tela operando pra ninguém, fazendo replay, né? Aí você fica com medo de fazer trade errado, fazer leitura errada, né? Mas tá todo mundo aprendendo ali. Aí depois que eu fiz a primeira, que na verdade era um replay que já ia fazer o Evening, já tava fazendo esse replay na parte da manhã, a gente só falou assim, pô, vamos entrar na Lotropia e vamos abrir a tela lá e ver se alguém entra. Aí a galera começou a pingar, aí foi a hora que eu vi, né, que tinha uma galera estudando. E aí não tem mais volta, você já tá ali, né, compartilhando aí é só leitura e responder a galera ali, pessoal também colaborando junto, né, perguntando, falando que faria isso, faria aquilo. Então é bem legal, é bem legal. Mas que dá medo, dá, cara, dá muito medo. Ah, mas é legal, aprende. Teve uma pessoa, Aprende. um membro recém-chegado, que ele falou: é importante você ensinar, nem que seja ensinar para o papel, que seria anotar, né? E aí, quando ele falou isso, um membro novo chegou. Foi faz acho que uns 2 meses. Quando eu passei a anotar as coisas, até eu mesmo. Antes eu só anotava as coisas. Agora eu estou anotando, explicando para o caderno. Cara, até aí muda. É diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente. Quando você está ali se empenhando para deixar algo muito claro, isso fica claro para você também. E até uma coisa que o Fernão fala, gente, nós, uma das nossas sinapses é escrever, é anotar. Então, lá na trilha, eu até falo, gente, anota tudo, pega as dúvidas, traz a monitoria. E continuo dizendo, anota. E mais do que isso, eu vou até reformular ali o aviso da trilha e falar, anota como se você estivesse explicando, que é mais efetivo ainda. Fica chique demais, cara. Eu acho sensacional essa O cérebro assimila, né? Se assimila melhor. assimila. O Fernão fala, a gente tem que compreender como a gente aprende, porque esse aqui, cara, é uma máquina que dá para sempre estar otimizando. Olha o Natal aí. De 10, 3 acertei 9. Boa, Boa Natal. mesmo. O Diogão me lembra muito o barman robótico do filme Passengers. Isso aí eu não entendi não, mas Aparece, dá um conselho e some, tipo assim. ah, tá. Coisa Sim. nesse sentido, acho que o jeitão, né? Aham. Bom, beleza, galera. Seguinte, o, o Delgado, que você diria para alguém que está na dúvida ainda de adquirir as ferramentas FPLM ou não? O cara está chegando no nosso YouTube aqui, nunca viu a gente e está na dúvida. Estou procurando algo para estudar. Por que estudar as ferramentas? Tá, que tá na dúvida se pega ou não, é assim, depende. É, O que a pessoa quer? Ela quer, ela quer estudar? Se ela quiser estudar, para ela pegar, porque vai arrumar para a cabeça, entendeu? É a historinha que eu falei lá no início. Era algo que eu procurava e eu não sabia que tinha até, né? Porque você não vê isso muito o pessoal divulgando sobre isso. O que você vê é o pessoal divulgando Lamborghini, Rolex, aí você vê. Mas você não vê o pessoal falando sobre sala de acompanhamento, monitoria e tal. Então, assim, como era algo que eu procurava, eu falaria sobre isso, entendeu? Porque conseguiu resolver essa dor que eu tinha, que era a falta de material para estudo, acompanhamento e tudo mais que você acaba tendo aqui, né? E igual antes eu ficava, igual eu falei, ficava com o Vini procurando como estudar, agora você não tem mais ficar procurando, é só você chegar ali, executar, ver. Na plataforma tem tudo gravado também, sejam as aulas do educacional, sejam as próprias monitorias, se você por algum motivo não teve tempo de assistir ao vivo, né? Então o cara tendo vontade realmente, tendo tempo, ele só depende dele, a real é essa. boa. O que você diria para o cara que não tem muito tempo para estudar? Como que ele faria para encaixar um tempo? E se tem como estudar com pouco tempo? Assim, uma coisa que a gente fala, né? Não adianta, a pessoa tem que dar o 100% dela. Mas qual seria um bom caminho para quem teria menos tempo hoje? Cara, assim, eu vou dar dois exemplos assim de amigos próximos que eu tenho, tá?
Tá. Que eles vêm, eu acabo falando muito e tal. Uma é médica, a Stephanie, ela já falou, ó, João, quero fazer esse curso aí. Aí, cara, eu sei que ela não vai ter tempo ainda, né? Ela não vai ter tempo para pegar e estudar. Aí eu falei assim, Stephanie, segura um pouquinho, porque eu tô estudando lá com o pessoal, e depois eu vou te ajudar também, tá? Mas aí eu expliquei para ela que tem toda a questão da plataforma, né? A questão da plataforma ajuda muito quem não tem essa questão do tempo, porque o cara consegue, se o cara tem ali 1 horinha ou 2 para estudar em algum momento do dia, ele consegue assimilar alguma coisa ali pelo menos, né? Então, nisso consegue suprir. E o outro cara, a mesma coisa. Ele trabalha muito, tá sempre viajando. Ele falou, cara, eu vou fazer esse curso aí. Aí eu falo, calma, cara, calma aí, vai devagar, porque, assim, querendo ou não, é uma coisa que você também tem que se dedicar, entendeu? Não adianta você pegar por pegar e você não ter tempo de ver ou não entrar de cabeça. Então, eu aconselharia, tipo assim, arrume tempo, porque você vai ter que entrar de cabeça no negócio, tá? Não é tipo, eu vou entrar lá e vou assistir uma aulinha ou outra, vou sair operando. Não é assim também. Tem que entrar de cabeça, tem que participar. Aí tem tudo para dar certo. Boa, boa, boa. Excelente, excelente ponto de vista. Eu gosto muito de trazer clareza aqui para o pessoal, ser bem realista, Tem que ser. porque é algo que funciona, é algo que a gente vê fazendo diferença, está no nosso dia a dia, é algo muito efetivo, mas você precisa ter um contato. Eu ainda não sei um jeito de ensinar via osmose, via troca um chip com Neuralink, outro chip, Neurolink, ainda não dá. Se desse, beleza, a gente fazia download aí do conhecimento que eu tenho na mente, mas você precisa absorver, precisa lá passar pelo processo, seguir a quando trilha. lançar, você me fala, tá, filho? Vou querer o seu do Fernão, vou estar aqui, fazer um compilado aí, tacar na cabeça e vambora. Boa. Vamos para o encerramento dessa entrevista aqui. O Delgado, seguinte, eu gosto de fechar esse podline com uma pergunta filosófica. E Sim. é um aconselhamento para você de quando chegou. Então é o seguinte, uma pessoa que está chegando agora na FPLM, recentemente abriu as inscrições para a nova turma, a inscrição vai até domingo, mas a grande maioria das pessoas já está participando, já se tornou membro desde segunda-feira. E para essa galera que está chegando, que ao mesmo tempo é você exatamente há um ano atrás, que conselho você daria? Ó, quer estudar? Já não fica na dúvida e já assina, tá? Porque toda a equipe é muito gente boa, é tudo muito humano, tá? Pessoal não tem tempo ruim. Até fora de horário, o pessoal responde, é muito legal. E tem toda essa parte, como eu citei aí, de plataforma e tudo mais, e largar a mochilinha, não tem jeito. Se tá procurando algo novo, é só se lembrar que porque o outro não deu certo, se tivesse dado certo, você não estaria procurando nada novo, tá? Chegar focado realmente, com a cabeça querendo estudar, para chegar de cabeça, porque não vai faltar conteúdo. Acho que são mais de 115 horas de aula, Fê, não sei, monitoria, não teve um negócio desse? Tem um negócio desse? As monitorias já atingiram Aí, ó, 291 horas de aula prática. entendeu? Você pega ali para assistir ali, você terminou o educacional, vai assistindo monitoria, vê os temas lá, isso para fortalecer ainda mais o conteúdo na cabeça da galera. Então, toda monitoria tem um tema, então você procura lá que seja pelo tema, vê algum tema ali que pode ser uma coisa que está faltando ali para você, vai de cabeça, né? E uma dica que eu acho que é importante, Fê, assim, que foi uma que eu executei e começou a dar resultado para mim, foi quando começou a dar resultado. É focar num tipo de coisa ali que você quer operar. O que que acontece?
O FPLM ele te dá abertura para operar de diversas formas, tá? Então você pode operar tanto, sei lá, etapa 1, você pode operar etapa 2. Vocês fizerem aí a semana do fluxo, vocês viram mais ou menos como é que é. Você tem diferentes perfis operacionais dentro da forma de executar esses operacionais, né? A gente tem o conservador, tem o híbrido, tem o arrojado. Então, assim, foca numa forma de operar, tá? Não sai também querendo. Chegou, entendeu uma coisinha ou outra ali, já vai querer operar etapa 1, etapa 2, vai querer fazer arrojado, vai querer fazer híbrido. Então, assim, separa um que você mais se identificou, você acha que conseguiu entender melhor, e executa só aquilo. Porque assim você vai conseguir fazer mais para backtest também, você vai conseguir aprofundar, você vai conseguir dissecar aquele tipo de trade, né, de uma melhor forma. Você vai conseguir realmente aperfeiçoar naquilo. Então muita coisa realmente vai se tornar automática para você. Você vai ver uma etapa 1 ali e tudo mais, você já vai saber da forma que as coisas estão, se é para clicar ou não. E quando você estiver bom naquilo, você estiver executando de certa forma automático, você começa a dar espaço para alguma outra forma de operar. Você começa a olhar mais para já para etapa 2 e tudo mais. Aí quando a etapa 2 começar a se tornar também automático, você já vai para outra. Então seria basicamente isso. E por parte, sem querer correr muito, entendeu? Que, que dessa forma você consegue controlar a sua forma de operar de uma forma melhor mesmo. Boa, seria focar e também selecionar algo para focar mais ainda. É algo que você se identificou mais. Você vê que tem uma melhor facilidade de leitura ali para você aperfeiçoar naquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom esse aconselhamento. Eu acho que é por esse caminho mesmo. No material vai ter ali a parte de tendência, a parte de reversões, pega um jeito que você mais curte e também, dependendo do ativo, cada ativo vai trazer mais possibilidades, é uma coisa que eu até estou acrescentando no material, explicando, ó, isso aqui você vai usar mais nesse ativo, isso aqui você vai usar mais nesse ativo, porque a característica do ativo vai também te ajudar. Tipo assim, pegar uma reversão no Nasdaq tem que ter mais cautela. Compensação, Exato. pegar uma tendência é mais fácil, porque ele pega isso e corre. Então, tô acrescentando isso também. Cara, sensacional, muito bom, show de bola, excelente conversa, sempre muito bom, uma melhor que a outra. Para mim é sempre uma honra trazer participantes aqui e mais uma vez, muito bom, uma história de superação maravilhosa, uma trajetória maravilhosa e a gente deseja melhor para você durante esse caminho. Quero deixar aqui, claro que da nossa parte a gente vai continuar fazendo a nossa parte, trazendo mais soluções, mais segurança, mais estrutura para deixar toda a comunidade ainda mais forte. Delgado, muito obrigado pela participação. Galera, vamos encerrando aqui e um grande abraço a todos. Valeu, Delgado. Valeu, pessoal. Fui.